Oi, domingo, primavera começou ontem, sábado 21, hoje 22, tá assim, meio calor, meio chuva, meio frio, né? Ou seja, em qualquer estação do ano, o tempo de São Paulo é assim. E é aqui em São Paulo que nós estamos para lhe gravar o nosso vídeo de domingo e lhe dizer que a partir de amanhã o ex-presidente Lula poderá, bastando para isso querer, pedimos para mudar de regime, desse regime fechado, que teoricamente ele cumpre na tal sala de Estado-Maior, reservada pelo ex-juiz Sérgio Moro, na sede da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, para o regime semiaberto. O regime semiaberto é uma ficção que foi inventada pelos nossos grandes juristas que adoram inventar coisas. Então inventou um sistema pelo qual o camarada passa o dia fora trabalhando e vai dormir na cadeia. Acontece que não há cadeias no Brasil para caber os presos do regime fechado. Todo mundo sabe, o inferno prisional brasileiro tem um déficit enorme de vagas e não há prisões. É muito difícil que as comunidades aceitem a construção de prisões. E isso cria problemas políticos que muitas vezes levam a não ter prisão certa no número de certo, né? Então, o que acontece é que, como me disse muitas vezes, eu tenho citado aqui, o jurista Miguel Reale Filho, filho do grande filósofo Miguel Reale, do mesmo nome, numa entrevista que ele me deu lá no meu blog, do Neumann, no portal do Estadão, que essa invenção jurídica não tem correspondente em presídios. Então, não existe o sistema semiaberto no Brasil, pelo simples fato de que não há presídios para abrigar os presos do semiaberto. Então, normalmente, as defesas dos presos que passam para o regime de semiaberto pedem para passar automaticamente para o aberto, o que é concedido pelo juiz de execuções penais e depois, se for necessário, recorrer aos tribunais também, né? A Procuradoria-Geral da República já opinou pela possibilidade de Lula cumprir sua pena em regime semiaberto, deixando o regime fechado a que está submetido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A opinião foi expressa no embargo de declaração do próprio Ministério Público Federal, no dia 21 de maio, mencionado num parecer da Subprocuradora-Geral da República, Áurea Pierre, né, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Lula está preso desde o dia 7 de abril de 2018, portanto há mais de um ano. Mesmo tendo a pena reduzida para 8 anos, ele está longe, ainda está perto de cumprir a pena, né? Mas, pela lei brasileira, que é muito leniente em relação a condenados, basta cumprir um sexto da pena para ir para o semiaberto, ou seja, para o aberto, ou seja, para dormir em casa e, em teoria, trabalhar fora. Eu tenho dito que esse regime fechado na Polícia Federal em Curitiba é uma farsa, não tem previsão legal nenhuma. Aliás, os constituintes não tinham sequer a possibilidade de prever que um presidente da República seria condenado por crime comum, o que é o caso dele. Ao contrário do que ele diz, ele não é um preso político, ele é um político preso, como dizia antigamente o Reinaldo Azevedo, com essas vantagens todas. Por que é que ele não sai de uma vez? Porque ele está contando com outra coisa. Ele está, em primeiro lugar, o Lula livre é o único projeto político da esquerda brasileira. Não apenas do PT, mas dos partidos de esquerda em geral. Então, ele não parece disposto a abrir mão dessa bandeira, que é uma bandeira que corre o mundo, né? Mas é preferível que ele fique solto. Não, mas ele quer ser solto com a conclusão da justiça de que ele é inocente. Não é o caso se ele for para o semiaberto, porque na progressão da pena está implícita a realidade da pena, né? A condenação é reafirmada no regime semiaberto. O que ele não quer. O que ele quer é anular a condenação do primeiro processo, que foi assinado
concluído pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, com base na imparcialidade de Moro, ou seja, da parcialidade do Moro, né? É exigido do juiz imparcialidade, ele está dizendo que o Moro é imparcial por causa de mensagens obtidas de forma ilegal, criminosamente, no hackeamento de celulares de mais de 1.000 autoridades, entre as quais o ministro da Justiça e o procurador-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Ele espera uma resolução favorável da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, considerando o Moro parcial e cancelando, suspendendo a pena, a condenação dele. Esse processo foi aberto na segunda turma no ano passado. A Carmen Lúcia e o relator Edson Fachin votaram contra o recurso e certamente votarão a favor Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Duas hipóteses beneficiariam Lula. O decano, que é o quinto voto, está doente e vive mais no hospital do que comparece às sessões do Supremo e não abre a vaga porque ele quer ficar até novembro do ano que vem, como é garantido pela PEC da Bengala. Então ele tem mais 14 meses para cumprir o seu mandato. E então, se acontecer isso, ou seja, se o decano não for ao julgamento, certamente ficará 2-2, e aí o empate favorece o réu, ou seja, o Sérgio Moro será considerado parcial e a pena dele será cancelada, ainda que ele tenha outras penas por responder, né? Uma, inclusive, que já está agora em julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. A outra hipótese, que é a hipótese que o PT, o Lula e a esquerda mais namora, é a possibilidade do juiz, do decano do Supremo, o Celso de Mello, votar a favor dele. Então, a possibilidade concreta, apesar de ter votado contra na última vez, mas já deu até a dica de que votará, enfim, a favor. Por falar em penas e tal, esta semana nós tomamos conhecimento de que o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender atos de investigação sobre peculato e lavagem de dinheiro. O procedimento está no Ministério Público do Rio desde o ano passado e apura suspeita da prática de rachadinha, como é conhecida a devolução de parte assim, né? O deputado dá o salário por servidor, ele devolve 90% para o deputado, fica com 10%, normalmente é um salário de 10 mil, fica até a nossa conta fica fácil, ou seja, entrega 9 e fica com 1, que já é muito para esse tipo de gente, é um pessoal muito sem qualificação profissional, e aí a defesa está irritada porque processo, a investigação continua naquela burocracia do Tribunal de Justiça e o advogado está reclamando, né, que não anda. Porque o que acontece é que o Dias Toffoli, presidente do Supremo, já contei isso, no acordo com o Bolsonaro, em troca da nomeação de André Mendonça, advogado-geral da União, e Valério Deschamps, criado de quarto do Toffoli, mandou trancar todas as ações no Brasil e, nesse caso, essa não foi trancada. Eles estão pedindo que, afinal de contas, isso se resolva, né? Aquela história famosa que ele proibiu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que nem existe mais, tem outro nome agora, está subordinado agora ao Banco Central, não compartilhasse informações sem autorização explícita dos juízes, né? A defesa do Vassef, advogado de defesa do Flávio, disse que a tramitação de um habeas corpus do caso na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está sendo lerda e impertinente, uma vez que não está cumprindo a decisão do ministro Toffoli, presidente do Supremo, e o desembargador Antônio Amado disse que a decisão do ministro não se aplica à tramitação do habeas corpus. E aí o Vassef pediu ao STF. Agora, adivinha com quem caiu? Aquele computador do Supremo é incrível, né?
ele tem assim uma manipulação. Caiu com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Qual é o resultado para você? Nem vou te falar, né? Pois bem, a comissária para Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, disse que sente pena pelo Brasil. Numa entrevista para a TV local, segundo lá do Chile, segundo a agência Reuters. A fala remete a um ataque que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fez ao fato do pai dela ter sido torturado e morto na ditadura de Augusto Pinochet. Todo mundo sabe a minha opinião sobre isso, é um absurdo o que o Bolsonaro falou, fica tocando nessas feridas, até que o presidente Pinheira, que é amigo dele, que é de direita, reclamou disso, porque a história do Chile o Bolsonaro não conhece, tem uma versão ideológica completamente fora da realidade e não se deve defender tortura nunca, né? E ainda mais o pai da mulher reclamou disso, dizendo, tentando desqualificá-la por causa disso. Sentir pena do Brasil é uma expressão grosseira também, né? Quem é Michelle Bachelet para sentir pena do Brasil? Michelle Bachelet é uma farsante, na condição de autoridade máxima da ONU em Direitos Humanos. É uma farsante, uma comunista, socialista chilena, e que tem um episódio, pelo menos, que a desqualifica completamente. O grande escritor chileno Roberto Ampuero, que acaba de sair da chancelaria lá do governo chileno, escreveu um romance magnífico chamado Nossos Anos Verde Oliva. O romance foi proibido em Cuba, onde mora a ex-mulher dele e o filho. E o romance foi proibido. E aparece, inclusive no volume da edição brasileira, uma foto dessa senhora, então presidente do Chile pela primeira vez, ao lado de Raul Castro, mostrando o livro como se o livro circulasse livremente na ditadura cubana, o que é uma mentira que ela conestou por amizade aos irmãos Castro. Então o Brasil não precisa da pena dela, mas o Brasil não merece também que o presidente brasileiro vá se referir da forma como se referiu ao pai dela. Eu não diria que é chumbo trocado, não dói, porque ficar num episódio como esse é muito chato. Mas não fala bem de nenhum dos dois, nem do Bolsonaro, nem da Michelle Bachelet. Antes que o sol se ponha de vez, você tendo aqui o registro da baba do Arthur na minha blusa, eu me despeço direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.